Gênesis capítulo 49. Israel abençoa seus 12 filhos. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos seus filhos e lhes comunicou: Achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira, exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre as cerviz de seus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta, e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar, e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas, e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito de sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como a cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naphtali é como a gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram, e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, e pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênção de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai
são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sob a testa daquele que foi escolhido entre todos seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel em número de 12, e foram essas palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos, todavia, a cada um deu uma palavra particular. Jacó falece e é sepultado. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Éter. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu os seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Gênesis capítulo 50. Os funerais de Jacó. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: se me é possível contar a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer. Disse-me ele: tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã. É lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó aqueceu: sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte, e todos os principais da terra do Egito. E além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gósen. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura, e ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel-Mizraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que, juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. A exemplar misericórdia de José. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai.
E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: Eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: Não tenhas qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de vossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras, para a terra que ele prometeu, sob juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: Quando Deus intervir a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e, logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago, no Egito.